Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. A paz do Senhor, amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Está fraco, irmão? Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Ficou mais fraco ainda? Quantos estão tristes com Jesus, diga amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, se apodere dela agora, por favor. E abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. É motivo de muita alegria. Eu queria externar a minha alegria a Deus por mais uma oportunidade. Pois se estou aqui não é porque tenho, nem porque sou, mas porque a graça de Deus me alcançou. Um improvável na qual Deus levantou para viver e fazer a diferença. Me sinto muito honrado de poder estar pisando nesse altar, que é um altar sério. Obrigado, irmão. Um altar sério, que tem uma história, como eu falei ali com os irmãos ali atrás, passa um filme na cabeça, né? Porque há anos atrás eu era para estar lá fora curtindo o carnaval, e aprove ao Senhor poder me escolher e viver isso. Então o meu pisar nesse altar me prova de que Deus é fiel. Haja vista de que eu tenho 24 anos. Então eu queria agradecer, gratidão, meu Pai. Agradecer também ao sacerdote dessa casa, deste projeto, pastor Wellington Rocha. Cadê ele? Uma referência para nós. Deus abençoe o Senhor poderosamente, tá bom? Obrigado pela confiança. Ao vice, pastor Emorge, e a sua digníssima Esmeralda, que Deus abençoe poderosamente, tá bom? E ao nosso líder geral, grande homem de Deus, Guilherme, juntamente com a vice Karina. Deus abençoe, tá, irmão? Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. É uma honra poder estar aqui cultuando a Deus juntamente com vocês. Trago abraço do meu pastor Dalto Teixeira e do nosso ministério. Trago abraço também da minha esposa, que não pôde estar aqui, mas eu creio que a porta permanecerá aberta e ela voltará em breve comigo, juntamente com o meu profetinha, tá bom? Mandou um abraço para vocês, recebam esse abraço, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente. A todos que me antecederam nesse altar, irmão, eu costumo dizer que eu não tenho cabelo de pregador, não tenho roupa de pregador, não tenho voz de pregador, mas eu posso te afirmar que é Deus que usa o vaso. Eu sei de onde Deus me tirou, e só Ele sabe aonde Ele vai me levar. Sem mais delongas, não quero ser enfadonho, não quero fadigar você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, verso 6. Que escrito estás: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Que significa? Que significa? Que significa? Que significa? Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Quem sentar mais rápido, a vitória chega primeiro. Pegou, né, profeta? Tá ligado, né, vaso? Irmãos, eu queria que vocês ligassem comigo aqui. Eu tenho uma mensagem muito simples. Não é nada daquilo que você já não ouviu. Eu só vim acrescentar mais 2% daquilo que vocês receberam até agora. Eu creio que de noite ainda será muito mais poderoso do que vai ser essa manhã. Então, por favor, liga comigo,
Pega na mão desse irmão que está do teu lado aí. Pegue na mão dele, pega na mão desse crente. Sacoleja ele, vai. Isso. Fala, liga comigo. Velho cinto. E vamos voar. Vamos meditar na palavra. Não me incomode. Senão, você vai ter um gabinete com o pastor. Olhe para mim aqui. Nós estamos aqui diante de um texto segundo escreveu João. Se nós pegarmos o livro de João, ele é composto por 21 capítulos. Quantos capítulos? Há cerca de 879 versículos. Esse livro afirmam que ele foi escrito em Efésios, que hoje é a Turquia. Nós temos como a Turquia. João escreveu esse livro num período difícil, porque acerca do estudo do livro de João aponta que foi escrito entre o ano 60 e 100 depois de Cristo. Olhe para mim, este livro ele tem algumas características na qual nos chama a atenção. Existem diversas, mas eu separei apenas 3 características. Eu já quero dizer para você que eu não vim trazer uma mensagem que você queria ouvir, até porque eu não fui levantado para pregar o que eu quero. Eu não fui levantado para pregar o que eu quero. E eu também, já vista de que sou um pregador pentecostal, eu não vim aqui pregar para você dar glória. Na minha opinião, a pregação, a mensagem, ela não é boa somente quando o povo vira. Que a parada hoje é virar. Então, eu não quero fazer você virar. Se for para se virar, se vire por intermédio da palavra. Se doe por intermédio da palavra. Dê glória por intermédio da palavra. Aleluia por intermédio da palavra. Então olhe para mim. Existem 3 características. Quantas? Quantas? Primeira característica do livro de João. Eu vou ser bem rápido e objetivo. Primeira característica do livro de João. O livro de João, ele é um livro que é composto por prodígios, sinais e maravilhas. Haja vista de que o livro de João não é um livro sinótico, como Mateus, Marcos e Lucas. João apresenta algo diferente. Wesley, como assim algo diferente? João apresenta aquilo que os outros não apresentaram. Não que João seja melhor do que alguém. Não que João seja melhor do que alguém, não me entenda mal. Mas o livro de João não é um livro sinótico. Mas sabemos que o livro de João também é um livro composto por prodígios, sinais e maravilhas. Repita comigo: prodígios, sinais e maravilha. Olha para mim aqui. Por que, Wesley? Porque o livro de João também tem milagre. O livro de João também tem sinal. O livro de João também tem maravilha. A prova é que no livro de João, se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 21, tem cerca de 7 milagres. Então, ele fala a respeito de milagre. Ele fala a respeito de milagre. João não deixa de falar aquilo que Jesus faz. Eu preciso que a alma d'Erva entenda isso. E aqueles que me escutam entendam isso. João não deixa de falar aquilo que Jesus faz. Mas antes, tem um porém. Entretanto, todavia, não mais. Antes de João falar de milagre, João primeiro fala de Jesus. Wesley, antes de João falar aquilo que Jesus faz, João primeiro fala aquilo que Jesus é. Oh Jesus, me ajuda. Wesley, por que João fala primeiro aquilo que ele é, para depois falar aquilo que ele faz? Lembra que eu falei que João foi levantado num tempo difícil? João vive um legado. João dá continuidade. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, caminha 40 dias na terra, depois sobe e hoje vive à destra de Deus Pai. E para uma igreja que espera nele, eu vim dar um recado para alguém. O que, Wesley? Jesus Cristo está voltando. João dá continuidade a um legado. Mas João foi levantado num tempo difícil, aonde o povo estava acostumado a ver paralítico andar, cego enxergar, mudo começar a falar, surdo começar a ouvir. E agora, nesse tempo difícil, o povo agora
vive algo totalmente ao contrário daquilo que Cristo deixou, daquilo que Cristo os ensinou. Porque o povo começa a ser apegado àquilo que ele faz. A prova disso é a multidão. A mesma multidão que foi alimentada por Jesus foi a multidão que gritou: crucifica. Mas Wesley, o que você quer dizer com isso, meu filho? Melhora, tá ruim, eu vou melhorar. João primeiro fala de Jesus, para depois falar aquilo que Jesus faz. Por quê? Porque existe um povo que é apegado àquilo que ele é. Existe um povo que é apegado àquilo que ele é, mas também existe outro povo que só é apegado àquilo que ele faz. Enquanto Jesus faz, eu adoro. Enquanto Jesus faz, eu oro. Enquanto Jesus faz, eu vou para o culto. Porém, você precisa entender que antes de João falar aquilo que ele faz, João precisa falar aquilo que ele é. Vamos de Bíblia? João começa o livro. João começa o livro. E de que forma? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Tudo foi feito por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João, você não vai falar de milagre, não? Não. Primeiro vou falar de Jesus, porque tem um povo que é apegado àquilo que ele faz. E alguém já pegou de pé ali. Existe um povo que é apegado àquilo que ele faz e não àquilo que ele é. Ai meu Deus, me segura. Eu vim pregar para um povo que não está aqui por causa de carro, que não está aqui por causa de cargo, que não está aqui por causa de fama. Eu vim pregar para um povo que não tem nada para oferecer, mas entra na Uma Derby dizendo: Jesus, eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Duas pessoas pegaram de pé, 3, 4, 5. Alguém pegou lá atrás e me incentivou a falar isso aqui. Existe uma geração que precisa entender que nós adoramos não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Meu filho, você não veio dar carro? Não trabalho em concessionária. Você não veio dar chave? Não sou chaveiro. Você não veio dar papel? Não trabalho em papelaria. Mas eu vim como profeta de Deus. A pergunta que não quer calar é: você está aqui por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele é? Quando o pau quebra na tua casa, tu vem para Jesus. Quando o calo aperta, tu vem para Jesus. Quando as finanças não andam muito boas, tu vem para Jesus. A pergunta que não quer calar é: quando que você vai entrar aqui? Não para pedir nada, mas para entregar a Ele. Já tem jovem chorando ali: eu preciso pregar, me ajuda, Jesus. Vamos lá? Romanos 12, 1. Paulo era constante em pregar a mesma mensagem. Paulo pregou a mesma mensagem por 3 anos. Não vai ser hoje que vocês vão reclamar. Primeiro congresso da Uma Derby, quem que vai pregar? Paulo. Pregar o quê? Evangelho de Jesus. Culto dos varões, quem que vai pregar? Apóstolo Paulo. E qual é a mensagem? Evangelho de Jesus. Culto das irmãs, terça profética, quarta do milagre, quem que vai pregar? Apóstolo Paulo. E qual é a mensagem? Evangelho de Jesus. Eu vim falar de Jesus. Romanos 12, 1, o que é que Paulo fala? Apresentai-vos para Deus e entregai a Ele o culto racional. Eu posso falar? Racionalidade dentro do culto não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que eu entrego. Eu vou de novo. Racionalidade dentro do culto não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que eu entrego. O culto de Paulo não é um culto de petição, é um culto de entrega. Paulo sabe que a guerra se levanta na segunda.
O pecado bate na tua porta na terça. Na quarta dá vontade de chutar o balde. Na quinta dá vontade de enviar. Na sexta as dificuldades aumentam. No sábado, no domingo, na segunda de novo. Mas na terça tu vem para uma derve dizendo: eu não tenho nada para te entregar, mas eu te entrego a minha vida. Senhor, eu não vim pedir nada. Quando você entrar no culto entendendo que você não tem que pedir nada, você tem que agradecer. O culto é racional. Aquilo que você recebe é consequência da sua entrega. Wesley, pedir é pecado? Não, não me entenda mal. Entra na mensagem, para depois você não dizer que eu estou pregando heresia. Pedir é pecado? Não. A própria Bíblia fala: pede bem. Agora, primeiro, antes de eu pedir, eu preciso entregar. Jesus não deve nada para ninguém. O que Jesus tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Até aqui estão entendendo? Amém? Segundo ponto, e segunda característica do Evangelho de João, do Evangelho de Jesus escrito por João. Segunda característica: o Evangelho de Jesus escrito por João também é uma defesa. Defesa contra quem, Wesley? Contra os gnósticos que apontam que Jesus não poderia ter vindo em carne. Mas Wesley, quem está falando isso? O homem. O homem está dizendo: Jesus poderia ter vindo de qualquer maneira, menos em carne. Mas quem disse? O homem. Quem disse? O homem. E Jesus é mestre em quebrar paradigmas. Jesus é mestre em fazer aquilo que o homem diz que não tem como fazer. A prova disso é Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu falei que eu só ia pregar a Bíblia. Você vai dar glória se você quiser. Eu não vou ficar não. O que é que Jesus faz? Quebra o paradigma. Não tem como vir em carne. Aí vem João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Wesley, qual foi o objetivo de morrer por nós? Não foi à toa. O objetivo de Jesus vir à terra não foi à toa. Foi por mim e por você. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Vamos lá. Wesley, qual é a diferença entre essa carne aqui e a carne que desce? A carne que desce é chamada graça, o favor imerecido. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa carne aqui é aquela carne que esquenta. É o fogo, mas não é de glória, é o fogo que sobe. E eu vim pregar, porque se você falar que a carne não grita, você é um baita de um mentiroso. A carne grita, dá vontade de fazer? Dá. Dá vontade de sair? Dá. Dá vontade de gritar? Dá. Dá vontade de responder? Dá. Dá vontade de bater a boca? Dá vontade. Porém há uma diferença entre a carne que sobe e a carne que desce. Eu não sei quem vai pegar. Wesley, qual é a diferença entre a carne que sobe e a carne que desce? Qual é a diferença, Wesley? É que a carne que sobe, ela te contamina, mas a carne que desce nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica, nos purifica. A carne que sobe, ela te coloca num quarto escuro. A carne que sobe, ela te coloca na depressão. A carne que sobe, te coloca na ansiedade, na síndrome do pânico, no carnaval, pra rebolar, descer na boquinha da garrafa. Mas a carne que desce, ela purifica. Ela purifica, ela purifica, ela purifica. É por isso que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a graça de Deus aí. Olha a graça de Deus aí.
Olha a graça de Deus aí. Se dependesse da carne que sobe, você não estaria aqui. Se dependesse da carne que sobe, tu estaria dentro do quarto escuro. Se dependesse da carne que sobe, hoje você não viria para uma derve. Mas a carne desce. A carne que desce, ela diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém pegou de pé lá atrás e me incentivou a falar isso aqui. Eu vim pregar para uma geração que não se contamina. Eu vim pregar para uma geração que está disposta a viver segundo a palavra de Deus. Cadê você, Jesus? Cadê você? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Percebeu? Usava droga, não usa mais. Percebeu? Tem gente aqui que vai entender. Você roubava, hoje não rouba mais. Cheirava, hoje não cheira mais. Se prostituía, hoje não se prostitui mais. Mentia, hoje não mente mais. Fornicava, hoje não fornica mais. Adulterava, hoje não adultera mais. Por quê? Porque a graça desceu. A carne desceu, chamada graça, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Terceiro ponto, e aqui eu encaminho. Terceira característica do Evangelho de Jesus escrito por João. Eu estudando e parando para analisar, ousadamente falando, acredito eu que o Evangelho escrito por João, ele também é uma apresentação. Como assim, Wesley, uma apresentação? Por 7 vezes na Bíblia você vai ver João escrevendo: eu sou. Com todo respeito, você me conhece, profeta? Você me conhece? Não. Automaticamente, se eu não te conheço, eu me apresento. Olá, prazer? Tudo bem, meu nome é Wesley. E o seu? Aureliano. O ato de eu me apresentar, eu só me apresento para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu não preciso me apresentar. Me conhece. Agora a pergunta que não quer calar: por que João enfatiza dizer eu sou? Posso falar? É porque tem um povo que canta para ele, mas não conhece ele. Falei que ia ser difícil dar glória. Existe um povo que prega para ele, mas não conhece ele. Wesley, é fácil você pegar o microfone e pregar. Concordo com você, é muito fácil. Mas você não sabe o que eu faço lá fora. E aí? Pegar esse microfone e pregar, todos vocês conseguem. Agora, difícil é viver lá fora aquilo que eu prego aqui dentro. Porque eu posso estar pregando aqui e estar em fornicação lá fora. Eu posso estar pregando aqui e trair a minha esposa lá fora. Você não sabe. Então tu está dizendo que tem como estar dentro do templo sem conhecer o dono do templo? Tem como cantar no templo sem conhecer o dono do templo? Tem como orar dentro do templo sem conhecer o dono do templo? Tem. Mas não tem como um povo que conhece ele viver do mesmo jeito. Eu falei que eu só ia pregar a Bíblia. Eu falei que eu só ia pregar a Bíblia. Eu prometi para o Senhor: nada meu, tudo teu. Existe um povo que quando conhece ele não consegue viver do mesmo jeito. Me prova em João capítulo 8 versículo 32. João escreveu: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Alguém pegou de pé aqui. Isso, profeta, pula mesmo. É melhor pular aqui dentro do que pular no carnaval. É melhor pular aqui dentro do que no cordão do Bola Preta. É melhor pular aqui dentro do que pular no trio elétrico. Eu conheço uma juventude que está na alma dele dizendo: eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou... Eu sou liberto. Amai. Derrubitema. Amandro que ele barachuia. Derrubitema narase. Ai, meu Deus. Cadê você que é liberto? Cadê você que é liberto? Cadê você que conhece Ele? Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E como é que é essa voz? É como o som de muitas águas. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E que voz é essa? É uma voz como de trovão. Ai, meu Deus. Eu vim falar para alguém, Guilherme, que canta para Ele, prega para Ele, roda para Ele, mas não conhece Ele. Eu te apresento João capítulo 6, versículo 35. Ele diz: eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, no versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, no versículo 7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, no versículo 25, ele diz, alguém pegou de pé ali, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João capítulo 15, no versículo 1, ele diz: vós, eu sou a videira, e vós são os ramos. Aquele que está em mim e eu estou nele, dá fruto, dá fruto. Eu não sei quem vai pegar, mas em João capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Eu posso descer, Guilherme. Eu posso descer, uma deve. Eu posso descer, pastor Wellington. Eu posso descer, pastor. Eu posso dar lugar, pastor. Eu sou liberto, pastor. Eu sou liberto, pastor. Ele me ganhou. Ele me escolheu. Me santificou. Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar, uma deve. Eu vou dar lugar. Ele é. 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 E não há outro como Ele. E não há outro como Ele. Eu vim falar. Tem gente chorando aqui no altar. Ai, Jesus. Tem jovem chorando ali. Wesley, se você quiser ficar em pé, fica sentado, dá lugar, irmão. É por Ele. Nós não estamos aqui porque somos bons. Eu não sou bom. Eu não sou bom. É por Ele. Wesley, por 20 e poucos minutos você falou de Jesus. Agora, meu filho, fala aquilo que Ele faz. Alguém me dá água, por favor? Obrigado, Guilherme. Obrigado, meu líder. Fala um pouco daquilo que Ele faz agora. Eu sou comprometido com a palavra.
Primeiro eu falei aquilo que ele é. Agora eu vou falar de milagre. Agora. João capítulo 9, versículo 6. Nós estamos aqui diante de um texto. Você vai pegar isso aqui, eu tenho certeza. Afivelha o cinto, nós vamos voar. É o único texto na Bíblia que Jesus opera milagre sem falar nada. Geralmente Jesus pergunta: queres ficar sã? O que queres que eu te faça? Você crê? Mas Jesus não fala absolutamente nada. Primeiro ponto importante, e vai para você, crente. Você, crente. A primeira pergunta dos discípulos quando vê o homem caído é: quem pecou? O problema da nossa geração é essa. É essa. Qual? Ver alguém caído e dizer: está em pecado. Ó, a agenda é, ó, não está no cartaz, só pode estar em pecado. Não está dirigindo, só pode estar em pecado. Não tem cargo, só pode estar em pecado. Olha lá, caiu, ó. Fato é de que tem coisas que nós vamos viver e passar no que ele está passando. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O homem enxergava? Não. Não? Tinha visão? Não. Quando Jesus cospe no chão, porque Jesus não faz nada sem preparo, quem faz somos nós. Essa mania feia de fazer coisas sem preparo é nossa, não dele. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sendo Cristo, ele prepara. Vai para o monte, ora. Vai para o monte, comunhão. Vai para o monte, intimidade. Aí a gente acha que ocupar uma cadeira, cruzar o braço, cruzar a perna é intimidade. Tem fulano que quase não vem no culto, quando vem reclama. Tem outros que parece até o famoso varão vampiro. Só vem no culto de Santa Ceia, bebe o sangue de Jesus e vai embora. Por quê? O preparo nos capacita, irmão. O ato de Jesus cuspir no chão, fazê-lo do cão cuspir a terra, Jesus estava preparando o milagre do céu. Enquanto Jesus preparava, o cego via? Não. Via? Não. Mas Jesus deixou de preparar? Não. Opa. Ele está vendo? Mas Jesus deixou de preparar? Não. Sabe por quê? Jesus não precisa que você veja nada para ele fazer alguma coisa, seu irmão. Eu sou pentecostal, não sei se você acredita em mistério, mas eu acredito. E que tipo de mistério? Que enquanto eu estou aqui, Deus livra meu filho lá. Você não está vendo, mas Jesus está pelejando pela tua casa. Você não está vendo, mas a ordem de Deus é: continua crente. Vai para o carnaval não, seu bobo. Vai para o carnaval não, sua boba. Você não está vendo, mas eu guerreio por você. Você não tá. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém e fala para essa pessoa: não desvia, não larga a chamada, não abandona o ministério. Ele trabalha por nós. Fala, ele peleja por nós. Ele é o capitão dos exércitos. 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operar. Quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Ninguém. Macumba, cai por terra. Síndrome do pânico, cai por terra. Feitiçaria, cai por terra. Inveja, cai por terra. Ele peleja. Isso é uma derbe, meu amigo. Você que está em casa, ele peleja por vós. Ele peleja por
vós. Ele peleja por vós. Peleja, 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 peleja. Tem gente chorando ali. Fechei a Bíblia. Eu encerro agora. Se é uma derby, meu filho. O homem enxergava sim ou não? Não. Enxergava sim ou não? Não. Olha o que o texto diz. Olha o português do texto. Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Se Jesus está dizendo vai, quem vai é quem? Opa. Jesus não disse nós vamos, nós iremos, vamos. Ele disse: você sabe onde é a tua casa? Tu sabe onde é a tua casa? Sabe? Conhece a tua casa? Sabe chegar lá? Faz o seguinte, fecha os olhos. Vai para tua casa. Vai para tua casa. Por quê? Ô Loriano, você já é meu parceiro, você é meu amigo já. Já entrosamos lá já. Aperta a mão aqui. A pergunta que não quer calar é: se o homem era cego e se ninguém levou ele, como que ele conseguiu chegar até o tanque? Primeira coisa, Guilherme, primeira coisa: fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Oh Jesus. E se esperam, e vou lá para tu, em quesito de paciência, aquele homem era mais paciente do que a gente. Já está tanto tempo. Por que a fé? O texto diz: e voltou vendo. Porém, primeiro ponto que leva ele: fé. Porque quando eu tenho fé, eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas quando eu tenho fé, antes da guerra acabar, eu já sei que eu sou vitorioso diante dela. Antes do diagnóstico chegar na minha mão, eu já sei que eu estou curado dessa enfermidade. Segundo ponto: palavra. Por que palavra? Quando eu faço a união de fé e palavra, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma derby não tem como dar errado. Wesley, então me prova na Bíblia que o que levou o cego não foi a visão, mas foi a fé e a palavra. Primeiro, ele não tem visão, não tem fé para ver, mas tem fé para viver. Vamos lá. Negrão, quando tu anda com as mãos ou com os pés? Com os pés. Com a mão ou com os pés? Com os pés. Opa. Vocês são testemunhas. Quando nós andamos, andamos com as mãos ou com os pés? Lindo, maravilhoso. Então vou te provar na Bíblia que o que levou o cego não foi a visão, mas foi a palavra. Wesley, me prova. Pega na minha mão aqui rapidinho. Tu imagina o homem cego, enxerga sim ou não? Não. Enxerga sim ou não? Não. Tem visão? Não. Tem pés? Tem. Opa. Não tem visão, mas tem base. Não tem visão, mas tem estrutura. Em algum momento tu vê ele reclamando? Não. Porque quem tem tempo para reclamar não tem tempo para viver aquilo que Deus preparou. Só para não. Me prova na Bíblia que o que levou o cego não foi a visão, mas foi a palavra. Ah, velho cinto, tem gente chorando ali, nós vamos voar. Provo ele, eu provo. Quando nós andamos, andamos com as mãos ou com os pés? Com as mãos ou com os pés? Com os pés. Com os pés. Então vamos lá.
Se é com os pés, me prova na Bíblia. Eu provo. Eu não sei quem vai pegar, Guilherme. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pega na mão desse irmão e fala para ele: pode faltar visão, pode faltar agenda, pode faltar amigo, pode faltar parente, pode faltar relacionamento. Fala pra ele: só não pode faltar palavra, 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 palavra. Olha a juventude da Alma Derby, olha a juventude da Alma Derby, que está apegada, alicerçada, fundamentada na palavra, 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 palavra. E já que é para liberar a palavra, eu vou liberar a palavra sobre essa juventude. E qual é a palavra? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, santa. Eu trouxe uma palavra para Alma Derby. E qual é a palavra? Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim tomar a palavra para Alma Derby. E qual é a palavra? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se desviar dos maus caminhos, eu, o Senhor do céu, ouvirei, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa. Pega na mão dele, vai. Pega na mão dele e fala: se depender de mim, tu chega. Se depender de mim, tu avança. Se depender de mim, tu vai romper. Se depender de mim, tu vai chegar aonde ninguém chegou. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Olhe para mim aqui. Aquele jovem tinha tudo. Aquele homem tinha tudo para dar errado. Repita comigo: improvável. Repita comigo: improvável. As autoridades, os pastores, os líderes que estão aqui na minha retaguarda, repita comigo: improvável. Improvável. Eu sou um jovem que fui criado por duas mulheres. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Criado por duas mulheres. Minha mãe até os dias de hoje é lésbica e candomblessista. Minha mãe até os dias de hoje é lésbica e candomblessista. Eu fui criado por duas mulheres. Criado dentro de comunidade, vendo um jovem de 15, 16, 14 anos portar fuzil, usar droga. Era normal dentro da minha realidade ir na padaria e ver jovem com fuzil. Mas todas as vezes que eu subo no altar, eu profetizo que minha mãe se tornará uma grande missionária. Porque, Wesley, eu acredito em palavra profética. Porque eu sou fruto de palavra profética. Eu vou resumir aqui para vocês, senão eu não volto mais. Se eu falar muito, eu não volto mais. Olha para mim aqui. Quando eu tinha cerca de 3 anos de idade, minha mãe conheceu uma mulher. E essa mulher ajudou a me criar até os 17 anos de idade. Ganhei um carinho, um amor, um respeito por aquela mulher. E essa mulher hoje ela é como uma mãe para mim.
ela ajudou a me criar. Sendo que eu falei para vocês que eu fui criado dentro de uma realidade difícil. Eu via meus primos traficando, usando droga. Porque era normal. O mundo é convidativo demais. Tem tantas coisas. Até que uma vez, quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu entrei na casa de vovó. E vovó, irmão, não é sobre denominação, mas nem sobre religião. Mas vovó era um tipo de crente que carregava um coque na cabeça, o joelho calejado, canela riscada, assembleana. Vovó, às vezes, a única coisa que eu olhava para vovó, a senhora é meio doida. Porque vovó era assembleana. E às vezes ela acreditava naquele negócio da água, que bota água perto da televisão. Pique universal, nada contra, né? Mas vovó era crente, irmão. Vovó ficava 3 horas de joelho orando. Alguém dizia, a véia está morta. Do nada a véia levantava. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E certa vez a minha avó me apresentou aquilo que o mundo não me apresentou em anos. Lembra que eu falei para você do Alan? Eu esqueci de vovó. Meu primeiro contato com o evangelho, com uma palavra, foi com vovó. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu entrei na casa de minha avó. Eu só queria algo diferente daquilo que o mundo me apresentava. Eu só queria algo diferente daquilo que as pessoas, a sociedade me rotulava. Vovó tinha inúmeros motivos para liberar qualquer palavra sobre a minha vida. Você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. E aqui, eu abro um parênteses. Cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Cuidado, filhos, com aquilo que você fala a respeito dos seus pais. Vovó tinha todos os motivos para falar diversas coisas. Mas quando eu entrei na casa de vovó, irmão, vovó sofria de diabetes. E a diabetes consumiu toda a visão de vovó. Ou seja, líder Karina, vovó não enxergava. Opa! Quando eu toquei naquela maçaneta, eu não sei que mistério que tinha na maçaneta, Guilherme, que quando eu toquei naquela maçaneta a porta fazia. Quando eu entrei naquela casa, minha avó perguntou, quem é? Eu respondi, sou eu, vó, seu neto. Minha avó se levantou do sofá e perguntou, você está em qual direção? Aí eu falei, vovó, um pouco mais para a sua esquerda. Minha avó apontou o dedo e disse, tu serás um profeta. Se passaram 13 dias. E lá vai eu para o terreiro de macumba com a minha mãe, pois a mãe tem que criar. Já diz o ditado, quem pariu, Mateus que balance. E lá vai eu para o terreiro de macumba. Quando eu chego lá, era um negócio, Guilherme, de entidade que desce na esquerda, entidade que desce na direita. Até que uma entidade, ela deu 2 gargalhadas e veio na minha direção. O cabelo duro, ruivo coçou. A perna balançou. Rapaz, quando aquela entidade veio na minha direção, ela me confrontou com a seguinte pergunta: o que é que você está fazendo aqui? Você não é um dos nossos. Aqui não é o teu lugar. Vai embora. Na mesma hora, Guilherme, eu comecei a ficar nervoso. E no momento de nervosismo, a gente procura o crente. E lá vai eu voltar para casa de vovó. Você não adivinha o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, a vovó estava me esperando. Ali eu tive a certeza de que o mundo espiritual existe. Porque quando eu toquei na maçaneta, minha avó bradou em alta voz: deixa eu te fazer outra pergunta. E qual é a pergunta, vovó? Vovó apontou o dedo de novo e disse: eu não falei que tu era profeta? Pega na mão de alguém. Meio-dia, horário certinho. Vamos terminar agora. Pega na mão de alguém e fala para essa pessoa: você é fruto de palavra profética. Fala para essa pessoa: você é fruto de palavra profética. Guilherme, tu não morreu nas drogas e nem vai morrer nas drogas, porque uma palavra profética alcançou o meu pisar.
Deus escreveu, Mateus capítulo 24, versículo 35. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. O entrever aqui, eu e tu, eu puxo, aí você entende, você dá continuidade. Se tiver errado, tu me corrija e tu vai embora. Eu não entendo nada disso, mas você entende. Mi maior pra mim, eu não entendo nada disso não. Essa vai ficar bonito, essa vai ficar legal só. Wesley, o vovó tinha um radinho de pilha. Porque o velho, irmão, ele se desapega de tudo. A tecnologia aumentou, mas 99,9% dos velhos tem radinho de pilha em casa. E vovó tinha um. Você vai segurar firme agora na mão dele. A fivela se sinta aí, meu. Tinha um radinho que tocava 24 horas por 48. Eu era doido pra quebrar aquele rádio. Tocava 24 horas por 48. Independente da etnia, da religião. Se você é preto, se você é branco, se você é candomblessista, se você é crente. Se você fosse pra casa de minha avó, era obrigada a ouvir louvor o tempo todo. E eu tô muito feliz por ele estar aqui. Obrigado, tá? De coração. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tenho muito a aprender. Cheguei agora. Vou falar com você. Vovó, quando chamava as irmãs do ciclo de oração para ir na casa dela, vovó no final da mensagem sempre dizia: tá vendo meu neto? Meu neto vai ser profeta. Ela insistia em dizer. E tinha um louvor. Às vezes a gente só quer um abraço, a gente não quer muita coisa. A gente não quer que ninguém revele a CPF, eis que te digo. A gente só quer um abraço. E naquele momento só precisava de um abraço. E o louvor não era sobre mim. Nada contra os louvores de hoje. Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar. O louvor não era sobre mim, muito menos sobre vovó. Eu lembro da cena como se fosse hoje. Vovó apontou e ele disse: tu serás um profeta. E naquele radinho de pilha tocava: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante as mãos, uma terra, vamos. Teu reino é sempre. Se for pra voltar, volta agora. Se for pra voltar, volta agora. Você que precisa pisar em Siloé hoje, sai do teu lugar e corre pro altar. Ah, Wesley, já tem uma alma aqui na frente, outra alma aqui na frente. Alguém já ajoelhou ali na frente. Tem jovem correndo pro altar aqui. A tua igreja te adora. Você vai ter que pisar em Siloé. A uma terra te convida a pisar em Siloé. Existe uma palavra sobre a tua vida. Existe uma palavra sobre a tua casa. Sai do teu lugar e corre pro altar. Sai do teu lugar e corre pro altar. Eu preciso me apegar a Jesus. Wesley, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais.
Sai do teu lugar e vem aqui na frente. A juventude da casa, por favor, vem aqui pra frente. A juventude da casa, por favor, corre aqui pro altar. Você vai começar a orar agora por vidas. Você vai começar a orar agora para Deus quebrar, para Deus jogar corrente por terra. Você vai orar agora por alguém que está aqui também, está lá fora. Bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Tem jovem chorando aqui, que é isso, Madev? Alá, Jesus. Alá, Jesus. É melhor chorar aqui dentro. É melhor gritar aqui dentro. É melhor aqui dentro. Existe uma palavra: arrependei-vos, 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 porque é chegado o Rei dos céus. Se tem alguém do teu lado que precisa voltar para Jesus, a responsabilidade de você trazer essa pessoa para o altar está na sua vida. A responsabilidade é sua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda a criatura. Eu vim pregar para alguém. Wesley, os homens marcaram a cruz. Rei dos judeus, a cruz marcou o mundo. Eu vou de novo. Os homens marcaram a cruz. Rei dos judeus, mas a cruz marcou o mundo. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado estará sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os homens marcaram a cruz, e a cruz marcou o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Alá, meu Deus. Alá, meu Deus. Alá, Jesus. Olha o que Deus está fazendo na Umadev. O carnaval vai ter que ver. O carnaval vai ter que ver o avivamento genuíno. O avivamento genuíno. Guilherme, o carnaval tem poder para marcar Sapucaí, mas a Umadev tem poder para marcar uma geração inteira. 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 Carnaval, tu vai marcar Sapucaí. A Umadev vai marcar a geração. 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 Vai. Isso, vamos. Se quiser dar glória, se quiser dar aleluia. Evangelho não é obrigação, é prazer. É prazer. Prazer. Se quiser dar glória, dá. Se quiser marchar, marcha. Se quiser pular, pula. Ai, meu Deus. Tem jovens chorando ali, Guilherme. Tem uma senhora chorando ali. Pega na mão desse crente. Pega na mão desse crente e fala para ele: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei. Reparaçandore. É o teu momento. É o teu momento. Eu já entreguei minha oportunidade. Agora você e ele. Isso. Isso, Umadev. Geração eleita. Geração eleita. Geração eleita, eis-me aqui. Se for pra voltar, volta agora, tá bom? O quarto escuro não é o teu lugar. A depressão não é o teu lugar. Se for pra voltar, volta agora. Tem vida pra Jesus aqui? Já tem vida pra Jesus aqui? Tem vida pra Jesus aqui?
Cadê você? Santa, Cadê você que está voltando? Cadê você que está voltando? Wesley, nação eu prefiro, eleita, eu escolho a presença de Deus. Cadê você? Cadê a primeira alma? Tá aqui? A primeira alma tá aqui? A primeira alma tá aqui? A primeira alma tá aqui. exclusivo A segunda alma tá ali. Cadê a terceira? Tá aqui? A terceira alma tá aqui. A quarta tá aqui. Cadê a quarta? Vamos, me ajuda aí. A quarta tá aqui. O Guilherme precisa orar. O Guilherme precisa orar. A quarta tá aqui. Me ajuda aí. Tá aqui. A quinta tá aqui. Cadê? 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 Se tá aqui, vambora. É melhor aqui dentro. Aqui dentro é melhor. Perca tudo. Perca tudo. Perca tudo. Só não perca a presença de Deus. A quinta tá aqui. Levanta a tua mão. Isso. Levanta a tua mão.